Obrigado, irmãos, porque estamos aqui mais uma vez. Obrigado pelas orações. Deus tem sido tão maravilhoso, misericordioso. E vamos, essa noite, continuar. Eu quero continuar falando sobre a igreja, coluna e firmeza da verdade, falando hoje como. E 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, para que saibais como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Saber como portar-se na casa de Deus. Você já sabe, você já aprendeu? Vamos fazer uma avaliação, tirar uma nota 10, sobre como se comportar na casa de Deus. Que grande mistério é esse? Paulo fala no verso 19. Nós estamos tratando aqui da verdade. E a verdade aqui é mais do que teoria, do que coisas faladas, ideias de realidade, sinceridade. Estamos falando da verdade revelada por Deus, aquilo que Deus falou, aquilo que vem do alto, vem atender as nossas necessidades. Na última pregação sobre o tema, no dia 4 de fevereiro, se não me engano, estava falando sobre o que Gordon Clark disse sobre a negação da verdade produz conduta imoral. Muitas vezes nós estamos sofrendo nossa sociedade e sofrendo também nossas igrejas, e às vezes sofrendo até dentro de casa, porque alguém resolve negar a verdade. Então isso traz imoralidade e nós entramos numa situação de aflição, de sofrimento. Eu estava pensando rapidamente sobre isso e lembrei, né, da Eva. A Eva foi a primeira a negar a verdade, né? Foi ela. Primeira a negar a verdade. Ela disse: não morrerei. Seria talvez a ideia dela, serei como Deus. Foi enganada pela serpente, pelo diabo. E a conduta imoral foi a cobiça, foi o desejo carnal, foi a desobediência. Aí tudo começou por ali. Adão embarcou na mesma imoralidade. Depois nós temos Caim negando a verdade. A conduta imoral dele foi a inveja, porque o seu sacrifício não era aceito, o seu irmão Abel era aceito, e ele teve também como conduta imoral o ódio e a prática do assassinato, matando o primeiro ser humano na face da terra, que era Abel. Depois, pulando várias páginas, nós vemos Acã, que foi inclusive o assunto da lição da escola bíblica dominical hoje, a lição número 3, sobre como Acã negou a verdade. Deus havia consagrado tudo que era de Jericó, todo o ouro, toda a prata, todo o tesouro era para a casa de Deus. Ele roubou ali uma cunha de ouro, alguns ciclos de prata, uma capa babilônica, e por causa dessa conduta imoral da cobiça, da anátema, ele trouxe uma grande derrota para todo o povo de Deus, e ele teve grandes consequências. Nós temos no Novo Testamento também pensando em Judas. Judas negou a verdade. A verdade era o próprio Senhor Jesus. Jesus disse: eu sou a verdade. Ele negou o próprio Senhor Jesus Cristo, e a sua conduta foi de furto e de traição. Diz o Evangelho que ele roubava o dinheiro, porque ele era tesoureiro do colégio apostólico, e ele chegou ao ponto de trair o próprio Senhor, a própria verdade. Vemos isso em Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 26, em João capítulo 13, no capítulo 18, em vários lugares, falando sobre a conduta imoral de Judas. Ele era um dos 12. E também o filho pródigo, né? Ele negou a verdade. E a história mostra como a conduta imoral dele foi direcionada pela avareza e pela imoralidade. Temos Alexandre e Meneu também, que o apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo capítulo 1. A conduta imoral deles foi rejeitar a boa consciência. Eu temo que muitos cristãos do nosso século estão praticando a imoralidade de Alexandre e Meneu, rejeitando a boa consciência. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas que não têm uma boa consciência e se entregam também à malignidade. Isso é um grande risco que a gente está vendo. É um grande perigo para essa geração, que nós precisamos atentar mais do que nunca para a verdade. E os filhos dos homens continuam afirmando que podem viver sem a verdade, podem viver sem Jesus Cristo, que é a verdade,
estão dizendo que podem satisfazer as suas necessidades, desfrutar de paz, felicidade, segurança, sem Jesus, sem o perfeito perdão. Isso é impossível, né? Então, continuando, nós como igreja de Jesus, coluna e firmeza da verdade, Deus nos fez como igreja a única coluna e firmeza da verdade. Não só a Igreja Batista Memorial, mas toda a igreja na face da terra que prega a verdade, que prega a palavra de Deus. Então, a primeira coisa é isso: a igreja prega a verdade. Não é uma verdade de conhecimento apenas, uma verdade que liberta o homem. Em João capítulo 17, versículo 8, o Evangelho diz: lhes transmiti as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e verdadeiramente reconheceram que vim de ti e creram que tu me enviaste. Jesus estava fazendo aquela oração, chamada oração intercessória, ele estava orando com o Pai, momentos antes da traição, e ele está falando: eu transmiti as palavras que tu me deste, e eles acolheram verdadeiramente. É isso que a igreja faz: a igreja acolhe as palavras de Jesus, e ela prega a palavra de Jesus, que é a verdade, essa verdade que liberta. Arthur W. Pink escreveu, ele foi um professor de Bíblia, um professor britânico, um grande expositor da Bíblia, autor de livros. Ele foi muito influente no século XX, e ele disse que, a respeito do Evangelho moderno, a pregação do Evangelho moderno tem criado um Deus sem ira e um homem sem pecado. Infelizmente, isso tem entrado também no século XXI. Muitas igrejas não estão pregando a verdade, estão pregando a meia verdade. Pregar a verdade é pregar o Evangelho integral. Quando a gente fala em teologia do Evangelho, da evangelização, a gente fala que a conversão, de fato, para ela ser verdadeira, ela tem que ser uma conversão integral. E a gente converte só na mente, só no convencimento, mas não muda a atitude, não muda o comportamento, sua vida não é transformada. E quando esses pregadores modernos estão pregando um evangelho, como diz, tem um evangelho que mostra um Deus sem ira, um homem sem pecado, não é pregar o evangelho. Isso não é uma igreja, coluna e firmeza da verdade. Ela está falsificando o evangelho, infelizmente. Quando Jesus falou em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está falando da verdade. Essa verdade é revelada por Deus. Essa verdade tem esse poder transformador. E Jesus, ao pregar o Evangelho, pregar a palavra, ele era integral. Ele não poupava ninguém. A verdade era dita em sua inteireza. John Piper, comentando sobre a pregação de Jesus, ele disse que Jesus usava palavras duras para falar de realidades severas. E isso que o amor faz, o oposto é bajulação. Você vê um pregador que não prega a palavra de Deus inteiramente, verdadeiramente a palavra de Deus, é um bajulador. Pode ver que ele gosta de bajular as pessoas, arrebanhar muita gente, pregar aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Mas isso não é pregar o Evangelho. Jesus Cristo não era um bajulador. O Senhor Jesus Cristo, ele pregava o Evangelho, falava de realidades, falava de verdade. E por isso que as pessoas buscavam Jesus, elas queriam saber da verdade, elas queriam encontrar de fato o caminho, elas queriam realmente alcançar a liberdade. Então, boa parte do caminho era uma multidão seguindo Jesus. O problema é que muitos na multidão, quando chega a hora do compromisso, eles voltam atrás. E muitos daquela multidão negaram Jesus. Naquela sexta-feira, quando Jesus foi entregue a Pilatos. Sobre Jesus pregar e falar sobre palavras duras, nós vemos nesse mesmo capítulo 8, onde Jesus fala que a verdade nos liberta. No versículo 44, Jesus fala assim aos fariseus, aqueles que estavam acusando: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Eu acho que não tem uma palavra mais dura do que essa para um pecador. Mas não um pecador comum. Pecador, como diz o Novo Testamento, irreconciliável. Aquele pecador que não quer mudar de vida. E para esse tipo de pecador, Jesus foi muito franco. Se vocês têm como o pai, o diabo, e vocês querem realizar
os desejos do vosso Pai. Por isso que esse capítulo está falando da verdade que liberta. Ela liberta quem quer ser liberto. Ela liberta quem quer vencer o pecado, quem quer ter uma nova vida, uma vida transformada. E então Jesus dizia isso aos judeus, como diz no verso 31, que haviam crido nele. Para essas pessoas Jesus disse isso: ó, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 34, Jesus disse: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E então Jesus falava sobre a realidade dura, crua do pecado na vida do pecador. É uma escravidão. Somente Jesus tem o poder de dar ao pecador a libertação. Por isso, todo aquele embate com os fariseus, com aqueles religiosos, aqueles líderes que buscavam de Jesus apenas um defeito e acusação, e Jesus então fala com aquelas palavras que eles não pertenciam a Deus. Eles falavam que era o filho de Abraão, mas na verdade, nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, eles eram filhos do diabo. É claro que nós vamos sair por aí pregando para o pecador moderno: você é filho do diabo, você vai para o inferno. Mas não é isso. Quando Jesus falou para aqueles homens, determinadamente aqueles homens, ele conhecia aqueles homens. Ele, como nós não conhecemos o coração de ninguém, nós nunca podemos dizer uma palavra dessa, uma palavra semelhante a alguém. Mas Jesus era, lembra que Jesus era o próprio Senhor, o Deus encarnado. Ele podia dizer para aqueles homens, porque aqueles homens eram os que iam entregar a Pilatos para ser crucificado. Era aquela liderança toda que não tinha compromisso com Deus. E realmente o compromisso que eles tinham era com o pecado. Mas para os que criam em Jesus, nesse mesmo capítulo, Jesus fala diferente: olha, vocês estão recebendo a minha palavra vai permanecer em vocês, e vocês encontrarão a verdade vos libertará. Eu falo isso porque nós temos conhecimento que pessoas saem para evangelizar, e na primeira vez que o pecador renuncia, nega, diz que não quer saber de crente, manda embora, a pessoa vira as costas e fala assim: você vai, e manda a pessoa para o inferno em suas palavras. Não é assim que se evangeliza. A gente evangeliza com amor, a gente evangeliza dizendo quem é Jesus, o que Jesus veio fazer por nós na cruz, e o que está reservado para nós, se nós cremos nele, permanecendo na sua palavra, e que somente Jesus tem o antídoto para o pecado, somente Jesus tem o remédio, a cura para o pecado. Então nós falamos aos homens para que eles encontrem Jesus e desfrutem em Jesus o perdão, a paz, a felicidade e a segurança. Às vezes algumas pessoas demoram até para se converter. Então se a gente bate a porta, a gente fecha a porta para aquela pessoa, pode ser que ele nunca mais tenha oportunidade. Então a gente tem que continuar sempre mantendo a porta aberta, o diálogo aberto, sempre dizer: vou orar por você. Eu peço a Deus que Deus um dia dê iluminação a você possa entender a realidade da vida, que é impossível viver sem o perdão de Deus, e enfim, continuar orando para a pessoa entender a natureza do pecado e de como ela precisa se libertar do pecado. O pecado é fatal, e de como Jesus Cristo, através de nós, está nos colocando diante do mundo como uma igreja que prega a verdade, que leva o pecador a conhecer a verdade e o amor de Deus. O pecado é indomável, como falei outro dia também, só para relembrar. Tem gente que acha que pode dominar alguma situação na vida. Sem Jesus não é possível isso. Nós não podemos brincar, como estava na lição de hoje de manhã da IBD, né? Ninguém pode ter um pecado de estimação, ninguém pode brincar com isso. Então a gente tem que levar as pessoas a entender que o pecado tem o poder de destruir, arruinar completamente, mas Jesus tem a solução. Então temos que pregar o Evangelho não moderno, temos que pregar o Evangelho eterno. O Evangelho muda, o Evangelho é o mesmo, desde os dias de Jesus. Antes mesmo, quando João Batista está pregando, ele é o precursor de Jesus, ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho.
está anunciando esse Evangelho. O Evangelho que fala, olha, Deus é justo, Deus é amor, mas Deus é justo. Olha, o homem tem o seu pecado, ele precisa se libertar do seu pecado. Então a igreja, ela prega a verdade que liberta. Se a igreja não estiver pregando a verdade que liberta, o pecador continuará na sua vida e não terá transformação, e ele correrá grande risco de perder-se, não só aqui, mas na eternidade. Então é preciso o homem se libertar deste mundo. Libertar-se do mundo significa encontrar a verdade do Evangelho de Jesus. C.S. Lewis disse que o fato de que o nosso coração não consegue ser preenchido pela luz da terra é a prova que o céu deve ser a nossa casa. Quando o Evangelho entrou na nossa vida, lembra? Nós passamos a ter a única satisfação, a única alegria, a única coisa que realmente preenche o coração, que é o amor de Deus, que é o perdão de Jesus, que é a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. E isso encheu o nosso coração. Muitos cantos que a gente cantava antigamente falavam assim do nossa alegria, nosso coração cheio de paz, a minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia, tenho outra alegria. Então, a gente cantava muito disso, porque a gente começava a descobrir que o mundo, e a gente buscava preencher a satisfação da nossa vida, não preenchia, mas Jesus veio e preencheu completamente. Então, C.S. Lewis está certo. O oposto, né? Se o coração está conseguindo ser preenchido com as coisas da terra, é prova de que a sua casa não está no céu, a sua morada não está no céu. Jesus disse, eu vou preparar um lugar, virei e vos levarei para mim mesmo. Para quem está falando isso? Aqueles que creem na sua palavra, que receberam a sua palavra, que permanecem na sua palavra, estão vivendo o Evangelho de Jesus Cristo de uma maneira integral. Então a igreja, ela prega a verdade que liberta. Ela não faz bajulação, ela anuncia a verdade inteira, a verdade completa. A igreja, em vez da verdade, em segundo lugar, ela proclama a verdade que salva. Jesus entregou aos seus discípulos as palavras da verdade. Essas são as únicas palavras que salvam. As palavras do pastor Val não salvam ninguém, suas palavras, as nossas palavras não salvam ninguém, mas as palavras de Jesus salvam. Também, se alguém recebe a palavra de Jesus no seu coração, essa pessoa tem a sua vida transformada. Por isso, quando Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 2, ele fala que os apóstolos transmitiram, desde o princípio, eles foram testemunhas oculares e ministros da palavra. A palavra de quê? A palavra de Jesus. A palavra de Jesus veio para trazer a verdade e a salvação. Paulo, quando escreveu em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz, o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Ele está falando, Paulo, estou dando as minhas palavras para você. Ele está falando, as palavras que eu recebi do Senhor, eu estou transmitindo a vocês, eu transmiti a vocês. Então são as palavras de Jesus que salvam. E elas precisam ser conhecidas. E as palavras de Jesus, elas falam de amor, mas elas falam também de ira. Elas falam de perdão, mas elas falam de juízo final também. Então, quando a igreja prega a verdade que salva, ela prega as palavras de Jesus, não aquelas palavras que são agradáveis aos ouvidos das pessoas. A gente prega o que realmente pode trazer conhecimento da salvação ao pecador. Stephen Lawson, pastor de uma igreja batista lá na Alabama, muito conhecido na internet, ele escreveu já uns 14 livros, e um dos livros muito conhecidos que ele escreveu é As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um grande pregador, um avivalista. Aconteceu um grande avivamento na história dos Estados Unidos na sua época. E o sermão mais conhecido do mundo inteiro é o sermão dele, que tinha como título, se eu não me engano, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Uma coisa assim, em português. Então, os pregadores do mundo inteiro leem aquele sermão, conhecem aquele sermão e tem se falado desse sermão no mundo inteiro. Deixa que é o que ele pregou no seu tempo, sobre a ira de Deus, a necessidade de arrependimento, a necessidade de crer no Evangelho, ter uma vida íntegra. E num artigo que eu estava lendo dele esses dias, ele diz no meio, sem rodeio, Jesus foi um pregador do fogo do inferno e da condenação. Os homens dos púlpitos fariam bem em seguir o exemplo de Cristo em sua pregação. E nesse sermão ele fala 5 coisas importantes.
Deixa eu destacar para os irmãos essas 5 coisas importantes. Porque nós devemos pregar sobre a ira de Deus, ou seja, pregar todo o Evangelho, pregar a verdade que salva. A pregação expositiva da Bíblia, ela sempre irá apontar para Deus como justo juiz. Não só Deus é amor. Pregar sobre Deus é amor, só Deus é amor, isso é a doutrina do chamada teologia do universalismo. Muitas pessoas estão entrando, embarcando nessa canoa, nesse barco, desse Titanic, que vai naufragar um dia. Que Deus é amor, Deus é Pai. Esquece que Deus também é ira, Deus é justo. Haverá um dia um juízo final. E o púlpito é um lugar onde o juízo deve ser declarado tanto quanto a graça. Deus é gracioso, é amoroso, mas também Ele é justo, e um dia Ele irá punir o pecador que não se arrepender, assim como Jesus disse para aqueles fariseus: vocês estão procurando agradar o vosso Pai. A pregação é uma pregação da ira divina, é uma pregação do pano de fundo, que mostra o diamante da misericórdia de Deus brilhando nesse pano de fundo da justiça de Deus. Um dia haverá um juízo final, mas a sua graça salvadora irradia-se nesse pano de fundo. Nós podemos contemplar a graça de Deus. Então ele falando do porquê nós devemos pregar todo esse evangelho de Jesus e falar também sobre a ira de Deus. Em primeiro lugar, o caráter santo de Deus exige isso. Nós entendemos pela Bíblia que Deus é um fogo consumidor. Está lá em Hebreus capítulo 12, 29. Lá em Salmo capítulo 7, versículo 11, o salmista diz que Deus anda indignado todos os dias contra os ímpios. Em Salmo 45, versículo 7, o salmista fala: tu amas a justiça e odeias a impiedade. Também no Salmo capítulo 5, versículo 6, ele fala: destruirás aqueles que falam mentira. E assim por diante, todo pregador, ele afirma, deve anunciar a ira de Deus, porque Deus é santo. O errado sou eu, o errado é você, os errados somos nós. Como alguém disse outro dia, eu procurei muitos erros na Bíblia e encontrei muitos erros, e todos eles em mim. Na Bíblia não tem erros. A Bíblia fala que ela aponta os nossos erros, como nós precisamos nos corrigir de Deus, porque Deus é santo, Deus é amor, Ele se deleita na natureza, e é uma necessidade de a gente expurgar o pecado. Então, porque Deus é justo, Ele um dia irá castigar o pecado, porque o pecado viola a sua santidade. Em segundo lugar, nós devemos pregar esse evangelho que salva, porque o mistério dos profetas exige isso. Os profetas do passado proclamaram com frequência, continuamente, a respeito da impiedade e como a ira de Deus iria se manifestar, porque a impiedade estava se acumulando no mundo. Jeremias capítulo 4, em vários lugares, fala do ardor, do furor do Senhor e desse fogo consumidor que um dia virá no juízo final. Então, é a pregação dos apóstolos. O último profeta, a pregação dos profetas, o último profeta que foi João Batista, Mateus capítulo 3, versículo 7, ele disse: ó raça de víboras, quem nos ensinou a fugir da ira futura? Então, todos os profetas anunciavam a justiça divina e não há como fugir da ira futura. Em terceiro lugar, do púlpito, nós temos que pregar a verdade do Evangelho que salva, porque a pregação de Jesus Cristo exige isso também. Jesus teve mais vezes falando sobre ira, sobre inferno, do que sobre amor. Você já percebeu isso? Quando você lê os Evangelhos, você já percebeu isso? Jesus falando mais sobre ira, mais sobre o castigo que virá no futuro, do que sobre o amor e a graça de Deus. Nosso Senhor falou sobre o inferno do fogo, ou o inferno de fogo, lá em Mateus capítulo 5, 22. Eu, porém, vos digo: qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser seu irmão raca será réu de sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Quem aqui que nunca disse uma palavra tola para alguém? Seu bobo, seu doido, seu louco,
Eu já falei quantas vezes. E Deus está falando, isso torna real do fogo de carne. Deus falou. Deus falou isso. Porque Deus é santo. Ele não tolera o pecado. Deus não tolera o pecado. Jesus falou isso. Jesus falou sobre a destruição eterna, em Mateus capítulo 7, 13. Entrai pela porta estreita, porque larga a porta, espaçoso caminho, conduz à perdição. Deus falava sempre sobre perdição eterna. No capítulo 8 de Mateus 8, versículo 12, Jesus fala que lá é lugar de choro e ranger de dentes. Ele fala assim: os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus foi o pregador do fogo do inferno. Repetindo mais uma vez, ele falou mais sobre o fogo do inferno, mais sobre a ira de Deus, do que sobre amor e graça de Deus. Sabe por quê? Porque o pecador precisa ouvir isso. Ele precisa ouvir que Deus é santo e Deus não aceita o pecado. Um dia ele vai trazer todo o pecado, a juízo e a condenação, se não for perdoar. Quarto lugar, devemos pregar a verdade que salva por causa da glória da cruz de Jesus. A cruz de Jesus exige isso. Cristo sofreu a ira de Deus por todos nós lá na cruz. Muitos pregadores pregam sobre a cruz, mas eles omitem por que Jesus morreu na cruz. Para satisfazer a ira de Deus por causa do pecado de todos nós. Quando Jesus morre na cruz, Ele está satisfazendo a ira de Deus por causa do teu pecado, do seu pecado, por causa dos nossos pecados. Então a cruz de Jesus exige, a glória da cruz de Jesus exige que nós preguemos o Evangelho, preguemos a verdade que salva, porque essa gloriosa notícia é a cruz. Jesus veio para ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, fez propiciação por nosso pecado lá na cruz. Muitos púlpitos hoje estão minimizando isso, diminuindo essa pregação, e estão evitando falar da ira de Deus. Uma coisa que preocupa muito, é a tendência da teologia liberal. Em último lugar, em quinto lugar, nós devemos pregar a palavra que salva, porque o ensino dos apóstolos exige isso. Aqueles que viveram com Jesus, foram comissionados diretamente por Jesus, foram incumbidos de proclamar o Evangelho de Jesus, eles receberam a ordem de Jesus, Mateus 28, 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Então isso requer proclamação da justiça, da indignação de Deus contra o pecador. E o apóstolo Paulo sempre advertia os descrentes também sobre a ira de Deus, em Romanos 3:5, falando sobre a injustiça, que Deus não é injusto, que um dia Deus vai julgar. O próprio apóstolo Pedro fala do dia do juízo final, 2 Pedro 3:7. O próprio Judas, apóstolo, aquele que foi traidor de Jesus, escreveu a epístola, Judas capítulo 1, só tem um, né? O versículo 7 diz: assim como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação como aqueles indo após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. O fogo eterno, não tem como negar isso. Por mais que se diga Deus é Pai, Deus é amor, isso não anula a existência do fogo eterno. Os pecadores que não se arrependerem irão sofrer a dura ira, o duro julgamento do juízo final. Eu tenho orado muito ultimamente, em minhas orações às madrugadas, em minhas orações com a Cidinha, durante a semana, que Deus dê aos nossos governantes temor do juízo final. Tenho pedido isso para os políticos, tenho pedido isso para senadores, deputados, vereadores, para os juízes, para que tenham temor do juízo final, porque o juízo final é real, um dia acontecerá, e eles precisam ter temor de Deus, tremor do Pai, do céu e do juízo final, porque senão correm risco de merecerem o inferno por causa dos pecados, por falta de arrependimento. Então assim o Senhor Jesus nos revela como igreja que somos, a igreja que prega a verdade que liberta. Nós somos a igreja única coluna e firmeza da verdade. Não podemos relaxar, não podemos diminuir o Evangelho.
não podemos falar menos do que Jesus falou. Jesus falou mais sobre o perigo iminente da perdição do que da própria salvação. Então vamos continuar, nós como igreja, pregando a verdade que liberta, pregando, proclamando a verdade que salva. E é só isso que as pessoas, ouvindo, poderão parar pelo choque de realidade espiritual e ter a oportunidade de permitir o Espírito Santo ilumine o seu coração. E tenho. Talvez elas tenham um choque espiritual, momento de reflexão, de arrependimento, como o filho pródigo, que caiu em si, diz: o que eu estou fazendo da minha vida? Vou voltar para a casa do meu pai. É a única opção que nós temos na nossa igreja. Muitos não acreditam. Verdade, com Jesus, se com Jesus foi assim, comigo, com você, não vai ser diferente, pode ser pior. É importante a gente falar, é importante a gente pregar. Mas uma coisa que a igreja faz, lembra disso, não é só o pastor não. A igreja, quando Paulo está falando aqui, nós somos a igreja, coluna, filhos da verdade. Que é a igreja? Que é a igreja, o pastor? Que é a igreja? Cada um de nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja. E quando nós saímos do templo, nós vamos pregar lá fora. Você vai pregar com a sua vida. Tem pessoas que estão pregando com a sua vida, não abre a boca, mas só a sua vida mesmo, é uma pregação. Aliás, como dizia o pastor Billy Graham, vamos lembrar aquela frase dele, para algumas pessoas, você vai ser a única Bíblia que eles vão conhecer durante toda a vida deles, não vão ler a Bíblia. As pessoas não leem Bíblia, mas vão ler a sua vida, e a sua vida vai ser a Bíblia que eles estão lendo. Então nós somos essa igreja que vamos sair durante a semana, e lá em casa, lá na vizinhança, entre os parentes, aquele parente que incomoda, que pega no seu pé, passa a ver, isso é incomodando porque você está sendo filho dele. Você está reclamando, está assombrando você, perseguindo você, aquele colega no trabalho, aquele vizinho, coloca aquele som lá para te irritar, sabe? Você está sendo Bíblia para ele. E isso está incomodando. E o inferno incomodado, ele manifesta. O importante é você continuar sendo Bíblia. O Paulo fala, nós somos a carta aberta de Cristo. As pessoas estão lendo a nossa vida. Espero que sejam lendo a Bíblia. Né? Amém? Lendo a Bíblia. Nós sejamos entendendo que nós estamos aprendendo a palavra de Deus, para que as pessoas possam ter conhecimento de Deus, conhecimento da vida eterna. Então, vamos continuar pregando a verdade que liberta. Às vezes temos que dizer uma palavra dura, vamos dizer com amor, dizer que Deus ama, mas olha, não há um juízo comigo. Precisa da libertação, você precisa da salvação. Porque essa é a missão que Jesus nos entregou. Mais 3 pontos sobre essa igreja que está aqui para pregar a verdade ou para aqui. Muito importante que a gente não se deixe levar pela influência de grandes pregadores, grandes púlpitos, deve ser levado pela influência do Senhor Jesus Cristo. Ele nos transmitiu as palavras da verdade, essas palavras que nos trouxeram libertação e salvação. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É nessa salvação que nós estamos firmados. Vamos ficar até o fim, né? Amém. Não vamos desistir diante das lutas e dificuldades. Não é isso mesmo? Vamos ficar aqui. Alguns pregadores que eu respeito, admiro, muitos deles falam, parece que está chegando um tempo de grande perseguição para o povo de Deus. Estamos vendo isso acontecendo no mundo. Aconteceu com o Milton hoje, eu estava lembrando que ano passado, um tempo atrás, estava pregando, ou Deus vai nos dar grande livramento ou vai ter julgamento. É o que nós estamos vendo no Brasil, infelizmente, esse ano, grandes julgamentos. Isso aí que vem pela frente. O importante é que a gente não desista, que a gente continue pregando a verdade. Há pessoas que estão em busca dessa verdade, elas querem encontrar a verdade, estão decepcionados com política, estão decepcionados com economia, estão decepcionados com faculdade, com tudo neste mundo. Esse mundo não está preenchendo o coração delas, sabe por quê? O coração delas é para ser preenchido com as coisas de Deus, com o céu. E a gente precisa estudar